Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Graça e paz a todos os amigos e irmãos. Estamos iniciando nessa noite mais uma transmissão do nosso programa Novo e Vivo Caminho, uma realização do Ministério Reino, Amor e Graça para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando aí pelo Facebook. Que Deus possa fortalecer, que Deus possa renovar a vida de cada um. É muito bom tê-los conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Você que está chegando, deixe aí, como é de costume, deixe sua saudação, deixe aí o seu comentário, que nós queremos fazer menção do teu nome, para que nós possamos orar por você também. Deixe aí o seu pedido de oração, que ao final desta live, ao final deste programa, nós oramos por você e por sua família. Então deixe aí nos comentários o seu nome, a sua saudação, para que a gente possa fazer menção. Amém? Deus abençoe, a Tiara já está aí com a gente. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, a vida do Adriano, das meninas, da Bia, da Pietra. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, possa fortalecer. Hoje foi um dia bem frio, um dia gelado, mas nós conseguimos vencer. Amém? Hoje não estou fazendo o programa lá da igreja, eu estou aqui direto da minha casa. Então, vamos juntos aí, mas continuamos na mesma sintonia. Não tive coragem de tomar banho e sair novamente no frio, não, meus irmãos. Amém? Então, mas na mesma sintonia, na mesma glória do Senhor, vamos continuar aí servindo a Deus e ouvindo palavra de Deus, aprendendo junto em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, Shirley, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco nesta noite, toda a família, que Deus abençoe. Amém? Toda a família, para a glória de Deus. É muito bom tê-la conosco nesta noite, neste programa. Vamos juntos aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? A Tiara está dizendo que o frio é gostoso, é delicioso. Amém? Mas é difícil de levantar. 6 horas da manhã estava gelado aqui em São Paulo, média de 5, 6 graus, e mais a sensação térmica muito menor. Foi difícil de levantar. Foi difícil durante o dia, mesmo com o sol ali tímido, mas o vento estava muito gelado. Foi difícil, mas nós vencemos. Nós aqui estamos pela graça de Deus. Orando também no final, vamos orar para que Deus guarde os moradores de rua, que neste frio ficam vulneráveis, né? E se você sabe de algum lugar, de algum local que está algum morador de rua, e você pode ajudar doando uma coberta, doando um agasalho, faça isso. Amém? Já tivemos notícias aí em alguns lugares. Nesta madrugada, moradores de rua não resistiram ao frio intenso que foi. Então, seja bênção na vida de alguém. Abençoe a vida de alguém, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Semana passada não tivemos o nosso programa, por algumas dificuldades que tivemos quarta-feira passada, mas estamos de volta hoje, para a graça de Deus. E para que a gente possa seguir aprendendo mais a palavra de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho. Eu tinha comentado com os irmãos que nós iríamos pensar um pouquinho sobre o que é o Evangelho. Nós falamos que cremos no Evangelho, nós pregamos o Evangelho, mas será que realmente nós entendemos o que é o Evangelho? Nós cremos e compreendemos com clareza o que é o Evangelho? Nós vamos aprender na palavra de Deus, o que Jesus fala, o que é verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Isso parece, para alguns, isso pode parecer até um tema ultrapassado ou talvez desnecessário, mas eu quero dizer que
nunca foi tão urgente ensinar e falar com clareza o que é o Evangelho. Nós vivemos dias onde a igreja evangélica, protestante, nunca foi tão grande, nunca foi tão numerosa no Brasil como nos últimos anos. Há uma pesquisa que daqui a poucos anos, em menos de 10 anos, o protestantismo será a grande maioria no Brasil. Hoje a maioria se declara como católicos no Brasil. Mas a ascensão da mensagem, da ascensão do protestantismo no Brasil, via de regra, precisa ser observada com cautela. Nós devemos olhar e observar se estamos crescendo como igreja, como evangelho, ou se está inchando, ou se está virando moda dizer que é crente, que é protestante, que serve a Deus também. A necessidade dessa esmagadora maioria dos que se dizem protestantes e evangélicos, a grande necessidade de ensinar novamente os princípios do cristianismo e do evangelho. Porque nós vivemos também uma geração onde estão diminuindo ou até desacreditando o poder que há na palavra de Deus, na mensagem do evangelho de Jesus. Então, por conta disso, nós precisamos voltar e ensinar novamente os princípios da palavra de Deus. Há um tempo, e ele já chegou, aonde nós precisaremos sentar com alguns amigos, com os nossos filhos, com alguns irmãos, e ouvir deles o que eles pensam e entendem sobre o Evangelho. Porque se pregou, se difundiu aí um evangelho, um dito evangelho, a qual não tem nada a ver com o que Jesus pregou. Por isso eu vi essa necessidade, eu creio que essa necessidade é da igreja brasileira, de voltar e entender o verdadeiro evangelho de Jesus. O que ele é? Qual é a mensagem principal? Qual é a maior característica do evangelho? Então é isso que nós vamos ver. Eu não sei aí quantos programas nós vamos falar, se é só esse ou semana que vem nós retornaremos. Eu acredito que precisamos bater nessa tecla. Aonde chegar este programa, aonde chegar esse vídeo, eu peço para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares aí na sua linha do tempo, porque é uma necessidade, é urgente. Jesus está voltando. E se não entendermos, se a igreja, se aqueles que se dizem protestantes, cristãos, não entender realmente o que é o evangelho, nós estaremos apenas enchendo prédios. Nós estaremos apenas se confraternizando em um local. E evangelho não é isso. Nós vamos ver o que realmente é o evangelho. Então eu te convido a ficar com a gente aí, a acompanhar esse vídeo, acompanhar esse programa aqui, interagir com a gente e pedir para que Deus nos esclareça, nos abra os olhos. Não fique com uma barreira. Ouça o que a palavra diz e que o Espírito Santo irá ministrar aos nossos corações. Amém? Nós vamos falar sobre o que realmente é o Evangelho. Então, para isso, eu quero te convidar desde já a abrir a sua Bíblia comigo. Separa aí papel, caneta, separa a sua Bíblia e vamos juntos ver o que a palavra diz sobre isso.
E eu quero começar com um versículo que Jesus, ele disse aos discípulos. E esse versículo, ele chega até nós também. Esse versículo é conhecido como a grande comissão de Jesus. Amém? Então eu quero ler ele com você atentamente, calmo, para que a gente compreenda o que Jesus está querendo nos ensinar. Marcos, capítulo de número 16. Abra sua Bíblia aí comigo. Marcos 16, versículo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Outra coisa importante também é nós atentarmos para isso. Muitas vezes nós vamos ler uma passagem, transmitir para a igreja, a gente fala Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Lucas. Então, você pode observar que todas as vezes que eu vou citar um texto que se encontra nos 4 evangelhos, eu começo dizendo Evangelho de Jesus, segundo Marcos, segundo o relato de João. Porque o evangelho não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João, não é de Mateus. O evangelho é de Jesus, segundo o relato de Marcos. Então, a primeira coisa para a gente já aprender e observar. Quando você tiver uma oportunidade, relate isso. Não é evangelho de Marcos, é evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos. Capítulo de número 16 e o verso 15. Olha o que Jesus disse aqui. Vamos ler com calma. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Jesus disse aos discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quem instituiu a palavra evangelho foi Jesus. Foi o próprio Cristo. Mas nós precisamos compreender o que realmente significa a palavra evangelho. Na sua origem, na sua linguagem original, a palavra evangelho significa uma mensagem, uma nova mensagem. Amém? Uma mensagem gloriosa. E é isso que nós precisamos entender. A palavra evangelho, ela significa boa notícia, boa mensagem. É isso que significa a palavra evangelho. Mas, além de compreender o real significado desta palavra, é bom, primeiro, nós entendermos o que não é esta boa notícia. O que não é o evangelho de Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos entender nesses dias que vivemos, que o evangelho não é oportunidade para alguém enriquecer. Há muitos, e Paulo relata isso em seu ministério, que muitos pregavam o evangelho para enriquecimento. Será que nos dias de hoje a gente vê isso? Muitos pregavam o evangelho por um status, para se aparecer, para ter um nome. E o evangelho não é oportunidade de
enriquecer. Se você pensa que vai virar um pregador do evangelho, vai virar um discípulo de Jesus, está visando apenas o lucro, está visando apenas o status, deixa eu te dar um conselho. Vá procurar um emprego, vá procurar um trabalho, porque o evangelho não é oportunidade de enriquecer. O evangelho é uma boa notícia que nós somos privilegiados em ser portadores desta boa notícia. Mas não para por aí. O que não é o evangelho? O evangelho não é algo sobre nós, seres humanos. O evangelho é algo sobre o que Deus fez para nós. Isso parece ser básico, isso parece ser óbvio, mas é necessário que se pregue, que volte a ensinar isso, porque nos púlpitos estão invertendo. Nos púlpitos estão dizendo que o evangelho é sobre nós, o evangelho é sobre o homem, o evangelho é sobre o que o homem pode fazer, sobre o que o homem aceitou a Jesus. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, que a Bíblia diz assim, que não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que escolheu a nós. Cada um de vocês, cada um de nós que está nessa transmissão, que está neste programa, eu quero lembrar uma coisa: o evangelho não é sobre alguma coisa sobre o homem. O evangelho é sobre o que Jesus fez. O evangelho é sobre o que Jesus fez para nos resgatar. Nós somos coadjuvantes. Nós somos nós não somos o ator principal nesta história. Nós somos aqueles que faz figuração apenas. Nós somos o segundo plano. O ator principal no evangelho é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, se há algum pregador, ou você acompanha alguém que foca muito no que o homem faz, do que o homem pode fazer, no que o homem pode alcançar, deixa eu te dar um conselho. Corre desse tipo de pregação e volta para o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus não consiste em nada sobre o homem. O evangelho de Jesus consiste em tudo sobre ele. É tudo sobre ele, é tudo para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O evangelho não é sobre nós. Mas nós vamos adiante. O que mais o evangelho não é? E nós precisamos entender. O evangelho de Jesus não é uma má notícia. O evangelho é uma boa notícia. Lembre-se, o real significado de evangelho é boa notícia, boa mensagem. Então, mas para alguns, quando compreende isso que eu estou falando e o que a Bíblia está revelando, passa a ser uma má notícia. Quando a gente vem e diz assim, olha, o evangelho é sobre Jesus. Não é sobre você, não é sobre nenhum de nós. Passa a ser uma má notícia.
para aqueles que estavam visando melhora de vida, para aqueles que estavam visando apenas os benefícios que Jesus tinha, para aqueles que estavam visando o enriquecimento através da palavra de Deus, aqueles que estavam visando a cura. Quando você vem e traz o verdadeiro evangelho, você vê ele triste. Passa a ser uma má notícia, porque ele compreende, ele fala: meu Deus, não era isso que eu estava buscando. Porque não entendeu a real condição humana. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre o que ele fez na cruz do Calvário. A palavra de Deus vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Ou seja, é tudo sobre ele. Deus estava em Cristo, Cristo estava na cruz, Cristo suportou, Cristo aguentou firme, Cristo deu o brado: está consumado. E a Bíblia diz que quando ele dá o brado, está consumado, existia uma cortina no templo, aonde separava o lugar santíssimo do lugar santo. E o lugar santíssimo é onde ficava a Arca da Aliança. Lembra-se disso? Com as tábuas de Moisés, com os 10 mandamentos, com a vara de Arão. Lembra-se disso? Quando Jesus dá o brado, está consumado. A Bíblia diz que o véu, a cortina do templo, se rasgou. E o escritor, ele é claro, ele diz assim, ó: a cortina se rasgou de alto a baixo, demonstrando assim que o acesso a Deus, que a boa notícia, que a entrada no lugar santíssimo, que a comunhão com Deus não veio debaixo da terra do homem para Deus, mas veio de Deus para o homem. Se você acompanha algum pregador, se você ouve mensagens aonde focam no homem, focam no que o homem pode fazer, do que o homem pode avançar, que o homem pode derrubar gigante, deixa eu te dar um conselho: foge desse tipo de mensagem. Isso não é evangelho, isso é autoajuda, isso é motivacional, isso é coach, isso é liderança, mas isso não é evangelho. Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia acessar aquela cortina. Mas agora a boa notícia é: todos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas podem ter acesso ao Santíssimo Lugar. Agora não é exclusividade do sacerdote. Agora a exclusividade é de quem crer. Agora a exclusividade é daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Dá para compreender a boa notícia? Talvez você está ligado nesta live aí e você está esperando uma outra boa notícia, de uma mudança de vida, de uma herança que vai receber, de uma porta de emprego, de uma resposta de cura. Eu não sei qual é a outra boa notícia que você quer receber, mas deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma boa notícia dessa terra se compara com a boa notícia que é o Evangelho. Qual é essa boa notícia? Estávamos mortos, estávamos condenados ao inferno. Jesus, com a mão forte, nos resgatou e nos deu vida. Essa é a maior notícia que a gente já recebeu. Não há. Boa notícia não é que entrou um bom presidente. A maior notícia que a humanidade poderia receber não é que acabou as guerras, não.
Essas são boas notícias. Acabou a fome no mundo. Não há mais terrorismo no mundo. Não há mais desigualdade. Olha, e o homem está buscando isso. Diz, olha, siga esse lado político que nós alcançaremos essa boa notícia. Siga esse outro lado político que aí pelos seus méritos você alcançará. E a gente fica brigando aqui, brigando ali, e nós ficamos se esforçando, e nada muda. Atrás de boas notícias, a gente vive em função. De boas notícias. Não é assim? Quantas e quantas vezes a gente não mandou um currículo para algum lugar e ficou olhando para o telefone para que ele tocasse, para que trouxesse boas notícias? Quantas e quantas vezes nós estávamos com parentes internados? Quantas e quantas vezes alguém passando por uma enfermidade e nós olhávamos a noite toda, a madrugada toda, esperando boas notícias. E quando recebemos, é confortável, é gostoso, é bom. Mas vai passar pouco tempo e aquilo ali já não vai ser pleno em nós. Nós já necessitaremos de novas, boas notícias. Agora, se compreendermos que a palavra evangelho já significa a maior notícia que a humanidade já recebeu. Alguém noticiou há muitos anos atrás, que o homem foi à lua. Olha que notícia maravilhosa. Olha que notícia boa. Mas deixa eu te dizer, maior e melhor do que a notícia que o homem foi à lua é a notícia de que Deus pisou na terra através de Jesus Cristo. Essa é a maior notícia. Mas vamos compreender um pouquinho mais, com clareza, o que realmente é esta boa notícia. Essa boa notícia, ela nos remete à condição humana. Não se esqueça que o homem, em Adão, a Bíblia diz que todos pecaram. Mesmo você não acreditando, mesmo você não gostando, mesmo você não achando certo, não importa. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer, a não ser Jesus Cristo, que foi o único ser humano justo, sem pecado. E nós não só estávamos separados de Deus, mas nós estávamos condenados à morte. Todos pecaram e destituídos, separados de Deus, da glória de Deus, estão. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos nos salvar. Ainda ontem, no culto de oração, ali na nossa igreja, eu citei um versículo de Isaías. Que Isaías vai dizer assim, ó: a justiça do homem, ela é como um trapo de imundície. Quando você tenta ser justo por conta própria, quando você tenta ser justo com as suas forças, por mais que você se esforce, a palavra vai nos dizer, Isaías vai dizer, que esse nosso esforço, que essa nossa justiça é como um trapo de imundície. Não há como se salvar sem Jesus. Entendendo essa condição de pecador, de homem caído, da natureza caída que habita em nós, Salmo 51, Davi vai dizer: em pecado me gerou minha mãe. Em pecado me gerou a minha mãe. Nós já nascemos com esta falha.
em nós, desejando, querendo, acreditando ou não. Você precisa resolver isso. Eu preciso resolver isso. Mas não com as nossas forças, não com o nosso entendimento. E sim ouvindo que existe uma boa notícia. Qual é a boa notícia? É que eu vou ter uma mansão? É que eu vou ter um carrão do ano? É que eu vou ser próspero? É que eu vou ser milionário? Qual é a boa notícia? Não. É melhor do que tudo isso junto. A boa notícia é que Jesus veio à terra, se entregou por nossos pecados, morreu na cruz do Calvário. E agora, a boa notícia é que se aceitarmos o sacrifício dele, nós teremos vida. Se você e eu aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, entender que éramos pecadores e agora nós queremos esse Cristo, nós queremos esta tão gloriosa mensagem, nós teremos vida. O sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Abrace essa mensagem todos os dias da sua vida. Não caia na fake news. Na fake news do diabo. Qual é a fake news dele? Vivemos dias, né? Tá na moda essa palavra, esse verso. Fake news, notícia falsa. Qual é a notícia falsa? Ele tenta colocar em nossa mente que nós seremos felizes quando a nossa conta bancária mudar. Que nós só seremos plenos e felizes quando nós fomos curados, talvez, de uma enfermidade. Que nós só seremos felizes quando o nosso casamento for pleno, quando todos os nossos filhos estiverem servindo a Jesus, libertos, transformados. Quando nós tivermos uma casa confortável, quando nós tivermos um carrão. Mas deixa eu te dizer, isso é fake news. A melhor notícia você já recebeu e mais, você já aceitou ela para você. Lembre-se dela todo dia da sua vida. Lembre-se dela, não caia nas mentiras falsas do diabo. Porque se você viver por essas notícias falsas, você vai estar cabisbaixo quando você deveria estar andando de cabeça erguida. Você estará andando aí como um derrotado, porque não tem o carrão, porque não tem a conta boa, porque não é próximo, porque não tem o casarão. Você estará derrotado pela notícia falsa, pela fake news. Mas se você todo dia acordar e lembrar da melhor notícia que essa terra já teve, o novo e vivo caminho foi aberto por Jesus. Essa é a boa notícia. Qual é a boa notícia? É que estávamos mortos e ele nos deu vida. Paulo vai dizer que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em pecados e ofensas. Ele nos vivificou. A notícia melhor que essa? Evangelho, boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Estávamos com o pé no inferno. Com o pé não, com o corpo todo no inferno. Jesus nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Esse é o real significado dessa boa notícia. Esse é o real significado. E como eu disse, isso é urgente. Você não está à toa vendo esse vídeo, compreendendo isso. Agora cabe a nós. É despregar, essa é a palavra, despregar o que muitos estão pregando. Que o Evangelho é sobre nós, que o Evangelho é sobre prosperidade. Olha só como inventam teologias e têm coragem de colocar a palavra Evangelho junto. Evangelho da prosperidade. Não.
É ensino da prosperidade. Porque evangelho só há um, que é o homem pecador e do Cristo Salvador. Não há evangelho da prosperidade. Não há evangelho do coach. Não há evangelho da cura e libertação. Não. Ainda que no evangelho, através de Jesus, alguns de nós possam alcançar essas outras coisas. Quando você vem para o evangelho, você pode alcançar uma prosperidade além do que você teria. Quando você vem para o evangelho, você pode alcançar uma cura que você tanto almeja. Mas agora, se você, até o último dia da sua vida, não alcançar a casa tão sonhada, se você, até o último dia da sua vida, não alcançar o emprego dos sonhos, o carrão que tanto desejou, a conta bancária que você dizia, nossa, ali eu vou ser feliz. Deixa eu te dizer, se até o último dia da sua vida você não alcançar nada disso, mas crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você já recebeu a melhor notícia que esse mundo já ouviu. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Louvado seja Deus. Cabe a nós, Jesus está voltando. E Jesus não vai vir buscar a igreja do Evangelho da prosperidade. Jesus não vai vir buscar a igreja do Evangelho da cura e libertação. Jesus não vai vir buscar a igreja do Evangelho coach. Jesus não vai vir buscar a igreja do Evangelho, que é onde é Jesus mais o dízimo. É Jesus mais Pedro, João, Maria, José. É Jesus mais outro homem. Jesus não vai vir buscar a igreja deste Evangelho, porque não existe. Mas Jesus virá buscar a igreja do Evangelho, da boa notícia. A igreja do Evangelho que entende, eu estava morto, eu estava condenado à morte eterna, os meus pecados fazem separação entre Deus e mim, o Evangelho foi a ponte, a boa notícia foi a ponte que me levou de novo ao Senhor. Por favor, a Bíblia nos orienta. Pregue o Evangelho. Jesus disse o quê? Pregue o Evangelho. Por favor, quando você subir num púlpito, quando você tiver uma oportunidade para falar de Jesus, quando você tiver uma oportunidade para falar do que Jesus fez, por favor, não fala só dos benefícios que Ele nos traz, não fala só que Jesus pode prosperar, que Jesus pode libertar, porque isso é segundo plano. Por favor, quando você tiver uma oportunidade de falar do Evangelho, diga: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo nos dá vida. Jesus Cristo nos redime. Por favor, não perca a oportunidade falando groselha, dizendo, enchendo, gastando 40, 50, 1 hora no ouvido dos outros, dizendo que Jesus veio só para prosperar, dizendo que Jesus veio só para curar. Não, por favor, não perca um segundo sequer. Tiver uma oportunidade, diga: ei, Jesus quer salvar a sua vida, você aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida? Ei, Jesus quer te redimir, Jesus quer te dar uma casa no céu, Jesus quer te fazer andar em ruas de ouro lá, Jesus quer te prosperar lá, Jesus quer te curar lá. Você aceita o Evangelho de Jesus? Você aceita a boa notícia de Cristo? Você estava morto, meu amigo. Você estava morta, minha amiga. Nós éramos
zumbis. Nós éramos mortos vivos, mas agora nós somos vivos, vivos, vivos por intermédio de Jesus. É urgente essa pregação, é urgente. A igreja precisa entender o tempo. Nós precisamos entender esse momento. Eu comentava isso com o meu cunhado Cauê. A igreja precisa entender o tempo que estamos vivendo. Ter discernimento. E o tempo no Brasil hoje é voltar à pregação do verdadeiro evangelho. Do verdadeiro não, do único. Tenha claro isso na sua mente. Tenha claro isso na sua mente, por favor. Não existe outros evangelhos. Não existe outras boas notícias. Por favor, tenha claro isso na sua mente. Boa notícia é só uma. E a gente pode mudar para maravilhosa, excelente, gloriosa notícia. Não tem outra notícia que se compare a essa. Evangelho é só um. Entenda isso, compreenda isso, pelo amor de Deus. Saiba discernir o tempo. Qual é o tempo da igreja hoje? É combater isso dos nossos púlpitos. A mensagem falsificada, a fake news, que tanto estão batendo na política, para não entrar nas eleições que teremos no final do ano. A igreja tem que voltar a combater as fake news. A igreja tem que voltar a combater a mensagem, o evangelho, a boa notícia falsa. Porque o crente, o cristão tem que estar disposto a compreender isso. Porque se eu já aceitei a melhor notícia que essa terra já teve, eu tenho que estar disposto a sofrer financeiramente, padecer com alguma enfermidade, padecer com alguma dificuldade na família, até o último dia da minha vida. Porque aqui não se resolverá plenamente. Deixa eu te dizer, se você está assistindo esse vídeo e você está achando que alguém pregou para você que sua vida ia ser a mil maravilha quando você aceitasse Jesus, deixa eu te dizer, aqui nessa terra não seremos plenos. Deixa eu te dizer, te pregaram um falso evangelho. Se disseram, seus problemas vão acabar, você vai morar numa mansão, olha, você estava quase falindo. Não. Te pregaram um evangelho falso. Você vai ter problema, você pode falir, você pode passar necessidade, você pode... Paulo disse, eu aprendi, eu não sabia. Antes de vir para o evangelho, com certeza, Paulo nunca tinha passado necessidade. Mas quando ele vem para o evangelho, recebe a boa notícia, ele diz, agora eu aprendi. Padecer necessidade, mas eu sei ter em abundância também. Eu aprendi a ter em fartura, a ter o bem, mas eu aprendi também a passar dias difíceis. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Paulo vira e fala assim, posso todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Posso todas as coisas na boa notícia que eu recebi. É Ele que me fortalece. É Jesus que te fortalece. Se você está seguindo o evangelho que te prometeu, que você não teria mais problema, que você seria curado plenamente nesta terra, deixa eu te dizer, pregar o falso evangelho para você. A boa notícia, o evangelho, novamente, é a boa notícia que todo ser humano estava morto e Jesus resgatou. Não há notícia melhor que essa. Não há notícia melhor que essa. E como eu disse, o cristão que recebeu essa mensagem tem que estar ciente que, mesmo que eu não receba durante toda a minha vida outras boas notícias, a maior e melhor notícia eu já
recebi. Dá para agradecer a Deus aí na tua casa? Dá para agradecer a Deus que a melhor notícia não é que vai trocar o político, não é que você vai ser promovido, não é que seu filho vai ser liberto, não é que a sua casa está servindo ao Senhor. Não, a melhor notícia que você poderia receber é: Deus pisou nessa terra, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e nos redimiu a Deus. Eis o Evangelho de Jesus. Eis o Evangelho de Jesus. Pregue a palavra. Olha só o que Jesus disse. Ide, o versículo que eu li, Mateus 16:15. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é para contar história. Jesus te chamou para pregar o Evangelho. Não é para contar ilustrações apenas. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. Jesus não nos chamou para contar apenas testemunhos de prosperidade, de cura. Tudo isso edifica. Tudo isso edifica a fé. Entenda isso. Testemunhos servem para edificar, fortalecer a fé daqueles que já entendem que a melhor notícia já receberam. Mas estão invertendo, estão usando o testemunho para dizer assim, ó, inconscientemente: olha, eu era pobrezinho, eu estava mendigando. E aí eu fiz um voto com Deus, eu recebi o Espírito Santo, e eu entreguei tudo no altar, e agora eu tô com 7 empresas, eu tenho 18 carros, eu moro numa mansão. Estão contando o testemunho, e aí a gente que às vezes está ouvindo, diz assim: meu amigo, eu preciso de uma boa notícia dessa também. Meu Deus, eu preciso... Nossa, eu nunca recebi uma notícia dessa. Eu nunca recebi algo como esse irmão está contando, essa pessoa está contando. Quando, na verdade, o testemunho é para edificação da nossa fé. Quando eu escuto: olha, o Senhor prosperou, o Senhor abençoou, eu falo: glória a Deus. Bem que eu sempre soube que quando eu recebi aquela boa notícia do Evangelho, era a melhor escolha que eu tinha feito na minha vida. É esse Deus mesmo. Só comprova. Mas em uma lista, a mensagem do Evangelho, a mensagem que éramos pecadores e agora Jesus nos redimiu, ela sempre está no topo. Ela sempre é a prioridade em nossa vida. Então, se você não recebe uma outra boa notícia há muito tempo, e está triste, está cabisbaixo, está pensando em desistir, está pensando em aceitar Jesus, deixa eu te aconselhar uma coisa. Lembra todo dia que a melhor notícia você já ouviu e aceitou para você. Jesus Cristo redimiu a minha e a sua vida a Deus. Então, por favor, quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, não comece por outro lugar, senão em dizendo: o ser humano sem Deus, sem Jesus, está fadado à morte. Não comece por outro lugar, senão dizendo: precisamos de Jesus para nos redimir. Essa é a melhor notícia que temos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A Tati está com a gente aí, amém? Diretamente dos Estados Unidos. Deus abençoe, Tati. É um prazer tê-la conosco. Estamos com muita saudade de vocês. Michel, Isabela, Henrique, Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Louvamos ao Senhor por você estar participando com a gente aqui desta live, deste programa com a gente em nome de Jesus, amém? Então, e o Senhor disse aqui: ide por todo mundo.
Estamos aqui no Brasil e a mensagem é: pregue o evangelho. Fala que Jesus transforma. Fala que Jesus liberta. Fala que Jesus salva. A Tati e o Michel estão lá nos Estados Unidos e a mensagem não é outra, senão pregue a palavra. Fala que Jesus liberta. Fala que Jesus salva. Fala que Jesus resgatou o homem em qualquer lugar do mundo. Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Está no singular. Não existe os. O evangelho é um. A boa notícia é só uma. Jesus nos salvou, nos redimiu e nos deu um novo e vivo caminho. Nenhuma. Eu quero marcar muito isso aqui na nossa vida hoje. Porque a gente, quando não alcança, quando não temos uma vida igual do outro, a gente entra num caminho de fracasso. A gente tende a andar, e essa é a estratégia do diabo. O diabo quer que a gente olhe e comece a ver a nossa vida como um fracasso. Quando não alcançamos a prosperidade que o outro alcançou, quando não temos talvez a família que o outro tem. O diabo quer que a gente distorça o que Deus tem feito. E olha só, ontem também na oração, a palavra de Deus que o Senhor veio a nós foi isso. O povo saindo do Egito. Olha só, isso aqui se encaixa perfeitamente no que a gente está aprendendo. O povo saindo do Egito. No Egito eles eram escravos. Sofriam. Trabalhavam. Só para comer, para se sustentar. Deus levanta Moisés como libertador desse povo. Esse povo já começa a ver maravilhas, que ele vê as 10 pragas afetando o Egito e não afeta aos hebreus, não afeta eles. Eles veem maravilhas. A última praga terrível, a morte dos primogênitos. E aí o que tinha? Qual que foi a ordem de Deus? Mate um cordeiro e o sangue desse cordeiro passe nos umbrais da porta. Passe na entrada da casa. Porque o anjo da morte vai passar e aonde estiver a marca do sangue, o anjo da morte não vai entrar para tomar o primogênito. Olha que coisa gloriosa esse povo viu. E aí o que acontece? Eles ouvem a voz de Deus e saem do Egito, a caminho da terra prometida. Mas quando eles chegam perante o Mar Vermelho, olha só, Êxodo 14:14, lê com a gente aí. Olha só o que eles fazem. Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Vamos ler aqui, eu vou ler desde o 12, do 12 ao 14 de Êxodo 14. Não é esta a palavra de Deus que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, ser escravos com ele, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eles chegam perante o mar, já tinham visto maravilhas, e eles começam a distorcer. Eles estavam distorcendo o livramento de Deus. Eles estavam dizendo: olha, Deus nos tirou da escravidão, mas era melhor ser escravo lá. Eles estavam distorcendo, porque a gente vai estar aqui e vai morrer. Era melhor ser escravo. É o que o diabo quer que a gente faz. Ouvindo muitas ditas pregações de hoje, daqui a pouco a gente entra num caminho de fracasso, de derrota, de coitadinho.
Porque as pregações você tem que prosperar. Você tem que ser bem-sucedido. Você tem que andar com as melhores roupas, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor carro. Você não aceita a miséria, a pobreza. Agora, deixa eu te dizer, se Deus estabeleceu pra gente uma vida, talvez passando ali a vida toda, todos os anos, no mesmo nível social, você vai discordar com Deus? Você vai reclamar com Deus? Você vai dizer, Senhor, não faz isso, eu vou deixar ele te servir. É o que o diabo quer. E eu não estou fazendo isso com isso, voto de miséria. Nós devemos trabalhar, buscar a melhora para nossa família. Sim. Mas devemos ser realistas. Nem todos, durante o período nessa terra, alcançarão muito dinheiro, muita riqueza, muitos bens. Nós devemos ser sinceros. Nós não temos compromisso com essa mensagem, com essa pregação que diz que todos, se você entregar o dízimo certo, você será próspero. Primeiro Deus não tem compromisso com essa mensagem. Sabe por quê? Porque mais que qualquer prosperidade desse mundo, nós já recebemos a melhor notícia, que é que fomos salvos. Se você está cabisbaixo, se você está entristecido, é porque você tomou essa palavra, esse evangelho para você, de prosperidade, de bens materiais, de soluções completas nessa terra. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho, é outra mensagem. É outra mensagem. A igreja de Gálatas estava transmitindo uma outra mensagem. A igreja em Gálatas estava misturando o judaísmo com o cristianismo. Nós estamos vivendo isso também. Paulo é duro com eles. Paulo escreve a carta em Gálatas, você pode ler e conferir. Paulo dá um chacoalhão neles e diz: vocês só podem ter perdido a cabeça. Não é um evangelho isso. É outra mensagem que vocês estão pregando. É outra mensagem, porque o evangelho você estava morto em pecado e ofensa. Jesus te resgatou. A melhor notícia nós já recebemos. Não haverá outra notícia nesse mundo que vai se comparar a essa notícia que foi dada na cruz. Jesus deu o slogan lá na cruz. A última frase de Jesus é o slogan, é a capa de matéria. É o foco da matéria da boa notícia. Imagina aí agora um jornal estampado lá. Evangelho. Boa notícia. Sabe qual seria o slogan? O último brado de Jesus na cruz, que foi: está consumado. Aleluia. Está feito. O que eu tinha para fazer nessa terra, eu fiz. Jesus nunca prometeu casa própria nessa terra. Jesus nunca prometeu prosperidade nessa terra. Sabe o que Jesus prometeu? Vida eterna para aqueles que aceitarem o seu sacrifício, a sua morte e a redenção que há na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia. Pregue esta palavra em tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho, não o Evangelho de Jesus em todo o mundo. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem da cruz. Semana que vem a gente retoma nesse tema. Há muito o que falar. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre o Evangelho. Nós precisamos
Eu espero que este vídeo, eu não tenho, aí eu sei que eu não sou o único que Deus levanta nessa terra, mas eu creio que nós podemos sim, através deste programa, através dessa mensagem, impulsionar outros e outros irmãos que estão vendo essa mensagem, que estão vendo como estão distorcendo a mensagem do evangelho por aí. E nós podemos, com o despertamento de Deus, ser mais alguns irmãos que irão voltar a pregar o verdadeiro evangelho, o único evangelho, que é salvação a todo aquele que crê. Amém? Vamos começar isso. Crave na sua ideia. Todo culto que você tiver oportunidade, todo culto, ou talvez na sua casa, não fale só de prosperidade, não fale só de cura. Comece dizendo a condição humana de pecador e que Jesus irá libertar e transformá-lo e restaurar em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, quarta que vem, estaremos aqui de volta. E eu aguardo você e a sua família para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto agradecendo. Se essa palavra foi bênção, se você entende que a necessidade de outras pessoas ouvirem essa mensagem, compartilhe. Compartilhe na sua rede social. Essa mensagem é urgente. Compartilhe na sua rede social, compartilhe aí no seu WhatsApp, nos grupos, no status. Essa mensagem precisa ser divulgada cada dia mais. É urgente. Precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Deus abençoe. Janaína está com a gente aí também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o Alex. Amém? A Cecília, essa família tão abençoada que tanto amamos em nome de Jesus. Também a minha mãe, Deus abençoe. Dona Vânia, amém, meu pai. Que Deus possa abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? A irmã Shirley está pedindo oração pela família. Nós vamos orar, crendo que Jesus continua transformando, levantando, fortalecendo. Amém? Nós sabemos que Ele faz e ninguém pode impedir. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por cada vida que passou por essa transmissão, cada vida que assistiu esse programa, cada vida, Pai, que esteve com a gente durante este programa, Pai. Cada vida que será alcançada através desse vídeo, meu Pai, que estará disponível, Senhor, no canal do YouTube. Jesus, eu te peço, alcança o coração de pregadores, alcança o coração de pastores, de missionários, Pai. Por favor, Pai, ninguém sai em uma missão, meu Pai. Ninguém sai em uma missão para pregar coisas dessa terra, coisas desse mundo. Quando saímos em uma missão é para pregar coisas eternas. Nos ajuda, nos fortalece, dá graça, dá força, Jesus. Por favor, eu te peço, Senhor, pela vida da irmã Shirley e de toda a sua família, meu Pai, o Vitor, Senhor, o seu esposo, meu Pai, os seus pais, abençoa, Jesus, os seus irmãos, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada um, meu Pai, da família, para a glória do nome do Senhor Jesus, da irmã Shirley, Pai, seus sobrinhos, cada um, meu Pai, põe a tua mão, dá graça, dá força, renova, estratégia, sabedoria, que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles, meu Pai, operando maravilhas, operando milagres sobre esta família, no nome que é sobrenome, sobre todo nome, o nome de Jesus. Pai, cada um que assistiu essa transmissão, aquele que está, meu Pai, aflito, preocupado, consola, abençoa, renova para a glória do teu santo nome. Aquele que está lutando por uma porta de emprego, Jesus abençoa, fortalece, dá graça, renova. Meu Pai, abre as portas que estão fechadas. Nós clamamos, porque é do alto que vem o nosso socorro. Nos ajuda, nos dá força, Pai, para pregar a tua palavra, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus a toda criatura, em o nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amanhã, quinta-feira, amém? Eu quero fazer um convite. Amanhã, quinta-feira, dia 19 de maio de 2022,
Nós estamos em uma campanha, uma série de mensagens, na verdade, ali em nossa igreja. A série de mensagens com o título Fé, uma questão de sobrevivência. Amanhã tem palavra de Deus ali. Se você deseja e precisa ouvir uma palavra de Deus, um direcionamento, esteja com a gente ali amanhã. Também estará disponível depois pelo canal do YouTube e nós transmitiremos a palavra pelo Facebook a partir das 19h30, amanhã, quinta-feira, dia 19. Aguardamos você e sua família para vir celebrar, adorar a Deus com a gente, cultuar a Deus ali na nossa igreja, Rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina, bem ao lado do hospital da Vila Alpina. Você, mulher, eu também quero te fazer um convite para você no sábado, às 16 horas. Amém? Sábado é dia 21. Dia 21 nós estaremos, nós não, né? As mulheres, amém? Minha esposa, juntamente com a Tiara, estão organizando aí um grande trabalho para mulheres no sábado. Então eu quero fazer um convite. 4 da tarde, esteja ali na igreja, porque será um trabalho intitulado Chá de Pérolas. Amém? Depois do trabalho vai ter ali uma confraternização entre as mulheres e é importante que você vá. Eu creio que Deus quer marcar a sua vida. O tema desse trabalho é Curadas para Curar. Então, você está com alguma ferida aí na sua alma, mulher? Sábado Jesus quer curar. Tem um convite para você. 16 horas. Entrada franca, amém? De graça nós recebemos, de graça nós damos a mensagem do Evangelho. Então, esteja ali, estará ministrando a irmã Jaqueline, da igreja Reobote. Então, esteja ali, vai ser bênção. Jesus quer te curar. Esteja ali, 16 horas, todas as mulheres convidadas para estar ali para aquele grande trabalho em nome de Jesus. E o nosso culto no domingo às 18 horas, antes às 3 da tarde, nós teremos o discipulado para aqueles que desejam se batizar. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o batismo? Quer entender por que eu preciso me batizar? Quando eu era bebezinho, meus pais me batizaram. Eu preciso me batizar agora? Vem domingo, 3 da tarde, que nós estamos aprendendo o que a Bíblia diz. Não é o que o Felipe diz, não é o que os líderes dizem, é o que a palavra, Jesus diz. Venha, 3 da tarde no domingo, discipulado para o batismo. E o culto à noite, às 18 horas, será glorioso, será para a glória de Deus e honra do nome dele. Você e a sua família estão convidados. Muito obrigado. Você que ficou do começo ao fim, você que pegou pela metade, você que passou por esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida hoje e para sempre. Diga amém aí na sua casa. Deus abençoe, boa noite, um bom descanso. Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Muito obrigado.